Olá! Nesse vídeo da arte tutorial, você vai aprender mais sobre as ferramentas Atingir Meta e Solver do Excel. Essas ferramentas são muito utilizadas pelo mercado de trabalho, porque elas são importantes para você descobrir um número específico que você está procurando em alguma regra matemática. Vamos lá! Aqui nós temos o nosso Atingir Meta, o exemplo que nós vamos utilizar. Digamos que uma pessoa queira realizar um investimento por 60 meses. E esse investimento ele tem uma rentabilidade de 0,5% ao mês. E mensalmente, ao longo desses 60 meses, a pessoa vai fazer um aporte de uma quantia específica. Então, nesse caso aqui, se a pessoa fizer um aporte de R$ 500 mensais, ela vai chegar ao término dos 60 meses com R$ 34.885. Isso foi calculado através da fórmula VF, que significa valor futuro. Essa fórmula VF, ela pede os seguintes parâmetros. Primeiro, a taxa de rentabilidade do seu investimento. Se você estiver colocando os períodos em meses, a taxa do seu investimento tem que estar em meses. Se você estiver colocando o período em anos, ela tem que estar em anos. NP é a quantidade de períodos do seu investimento, nesse nosso caso, 60 meses, que ele está indo diretamente lá na célula C4, e eu tenho o pagamento. Quando a gente diz pagamento, são os desembolsos financeiros que você vai fazer ao longo dos 60 meses. Seria o valor de cada prestação que você está fazendo naquele investimento ao longo de 60 meses. Se você quiser, você pode fazer um cálculo em que você já parte de um valor presente. Digamos que eu já tivesse com R$ 50 mil nesse investimento, além desses R$ 50 mil, eu vou, por um período de 60 meses, fazer o pagamento de parcelas fixas. Aí eu colocaria VP R$ 50 mil e o PGTO, que seria as parcelas, o valor que eu quero, que no nosso exemplo aí são R$ 500, tá bom? E aí, como em matemática, normalmente a gente tem sinais negativos para operações negativas, então o que a gente está fazendo? Menos 500 significa que a pessoa está desembolsando R$ 500 mensalmente para ter um valor futuro que ela vai receber. Então, o pagamento mensal dela fica com sinal negativo e o recebimento dela no futuro fica com sinal positivo. Então, após explicar a fórmula VF, valor futuro, que também é interessante, eu quero estabelecer o seguinte: eu quero descobrir qual é o valor mensal que eu tenho que aportar nesse investimento para que eu tenha, ao término dos 60 meses, o valor futuro de R$ 40 mil. Uma das possibilidades, que logicamente dá trabalho, seria eu ficar alterando aqui, olha, manualmente. A 550 ainda está abaixo de 40 mil. Então eu vou tentar 600. 600 já passou, então agora eu vou tentar 585. E ficaria variando até tentar chegar o mais próximo possível de 40 mil. Outra forma, que é uma forma bem melhor e uma forma otimizada, é nós utilizarmos o Atingir Meta. O Atingir Meta está aqui na guia Dados. Vamos lá em Teste de Hipótese, Atingir Meta. Como que funciona o Atingir Meta? Primeiro, eu tenho que estabelecer qual é a célula que eu quero que o meu Atingir Meta busque o valor que eu vou falar para ele. A célula que eu quero que ele busque o valor 40 mil é essa célula aqui, olha, a C10. Então, eu quero que ele tente, na C10, chegar até o valor 40 mil. E para chegar até o valor de 40 mil, ele vai alterar qual célula? Qual é a célula que ele vai alterar de uma forma até que ele chegue exatamente no valor 40 mil na célula C10? Ele vai alterar a célula dos aportes mensais, que é a C6. Então, ele, por iteração matemática, por tentativa e erro, ele vai variar os valores da célula C6 até chegar no valor de 40 mil na célula C10, que é a célula do nosso valor futuro. O que é importante vocês saberem? Que tem que haver alguma relação entre a fórmula que está aqui na C10 e o valor que eu estou pedindo para ele alterar na C6. Uma coisa tem que ser dependente da outra, ou seja, o valor resultante da célula C10 ele tem que ser totalmente dependente do valor que está na célula C6. Então, ao apertar OK,
o cálculo é realizado. Então, vocês veem que ele chega exatamente no valor de R$ 573,31. Com esse valor, eu alcanço o valor futuro de R$ 40 mil. Então, esse foi o atingir meta. Vamos agora para o solver. O solver, digamos que seria um atingir meta um pouco mais complexo, com um nível um pouco superior. Já é algo para quem quer fazer coisas mais complexas relacionadas à restrição. Então vamos lá, gente. Digamos que eu tenha a seguinte situação, que eu seja um produtor autônomo, que eu faço produção de roupas, né? Então aqui eu tenho que eu vendo cada calça a R$ 100. E o meu custo de produção de cada calça é de R$ 30. E eu demoro 3 horas para produzir cada calça, tá? Camisa, eu ganho R$ 70 a cada camisa que eu vendo. Mas eu tenho o custo de insumo, de material de produção da camisa de R$ 20. Cada camisa eu demoro 3 horas para fazer. A saia, ela tem um custo de 80, eu vendo ela a R$ 80. E o custo de produção da saia é R$ 18. Entretanto, eu levo 5 horas para produzir cada saia. E o que acontece? Eu tenho um problema de restrição aí. Eu só tenho R$ 800 para investir. Eu não posso gastar mais de R$ 800 em custo de produção. E eu só tenho 176 horas de trabalho ao longo das próximas semanas. Então eu tenho essas duas restrições. Eu tenho que tentar produzir o máximo possível, desde que eu não trabalhe mais do que 176 horas e eu não gaste mais de R$ 800 de insumo, de matéria-prima para fazer as minhas calças, camisas e saia. Então eu tenho que descobrir qual é a combinação de calças, quantidade de calças, quantidade de camisas e quantidade de saias que otimize o meu trabalho. Ou seja, para que no máximo eu vou gastar R$ 792 de custo de produção ou R$ 800 de custo de produção, e eu não posso gastar mais de 176 horas fazendo esse trabalho. Então vamos lá, vou colocar aqui, ó, números aqui, ó, aleatórios, tá? Então nesse caso, se eu fosse produzir 5 calças, 10 camisas e 30 saias, eu passaria das minhas 176 horas que eu tenho disponível e acabaria gastando mais de R$ 800 em matéria-prima, coisa que eu não posso. Aqui, gente, tudo isso está relacionado, tá? O faturamento total, as minhas vendas totais, elas são o quê? O produto, a multiplicação do valor da calça pela quantidade de calças que eu vendi, pelo valor da camisa pela quantidade de camisas que eu vendi, pelo valor da saia pela quantidade de saias que eu vendi. Aqui, o custo da produção total, ele é a multiplicação do custo unitário da calça pela quantidade de calças que eu produzo, o custo unitário da camisa pela quantidade de camisas que eu produzo, e a mesma coisa funciona para a saia. E o tempo total que eu gasto para produzir essas vestimentas são a quantidade de horas de cada uma delas, tá? Multiplicada pela quantidade de calças, camisas e saias que eu produzo. Então vamos lá, gente. Para utilizar o solver, eu tenho que vir aqui em desenvolvedor e primeiro ativar o solver no meu computador. Venho em desenvolvedor e marco um suplemento, marca o suplemento e depois solver e deem OK. Aí, gente, o solver vai aparecer para você diretamente em dados. Aqui em dados, em solver, você vai ter a nossa ferramenta aqui do solver. Antes eu já tinha feito alguns testes antes da área, da aula, então eu já tenho aqui pronto algumas coisas já configuradas. Eu quero redefinir tudo isso. Eu quero apagar tudo isso e fazer junto com vocês. Redefinir tudo. Beleza, ótimo. O que eu quero definir aqui? Primeiro, eu tenho que falar qual é o meu objetivo. O meu objetivo, nesse caso, ele é maximizar o meu faturamento. Então, o meu objetivo é que o faturamento ele esteja maximizado. Meu objetivo aqui, olha, F9, objetivo maximizar ele, ter o maior lucro possível. Quais são as células que eu vou alterar? As células que eu vou alterar são as células relacionadas à quantidade de produtos produzidos,
Então aqui, olha, que são essas três aqui, a produção. Ótimo. Quais são as restrições que eu tenho no meu caso? As minhas restrições são não trabalhar mais de 176 horas nas próximas semanas e não gastar mais de R$ 800 de matéria-prima, que está aqui embaixo. Então vamos lá. Adicionar restrição. O que eu tenho aqui? Olha, qual a minha célula de referência? Essa célula aqui, ela tem que ser menor ou igual à quantidade de horas que eu defini que eu posso vir a trabalhar, que são 176. Bacana, ok. Mais uma restrição, que é, eu não posso gastar mais de R$ 800 de insumo. O insumo da minha produção, a matéria-prima da minha produção, ela está aqui na G10. E a minha restrição estabelecida, ela está aqui na G13. Ótimo. Então, já coloquei as minhas restrições. Então, veja como funciona o solver, que não é tão complicado assim. Primeiro, eu defino qual é o meu objetivo. Qual é a célula que vai ter que ser maximizada, que vai buscar o maior valor possível, levando em conta as minhas restrições. Ou minimizar, procurar o menor valor possível para a célula F9. Ou ver se é possível encontrar que a F9 assuma o valor de R$ 4.000, exatamente. É possível? Eu posso escrever ali e ele vai tentar fazer isso para mim. Mas nesse caso eu quero maximizar o meu faturamento. Quais as células que eu quero alterar? Eu quero alterar aqui as células relacionadas à produção. E coloquei as minhas restrições. Vamos lá, vamos mandar rodar isso, gente. Opa, ele fez isso para mim. Mas olha o que aconteceu. Ele definiu que a quantidade de produção de calças, camisas e saia que maximiza o meu faturamento é produzir 8,66 calças. Isso não é possível. Isso não é possível. Eu não posso produzir uma calça e 66% de outra calça. Não tem como fazer isso. Então, eu vou ter que colocar para ele mais uma restrição, que é a restrição que todos os todas as minhas quantidades de produção sejam valores inteiros, que não podem ser valores reais, não podem ser valores fracionados. Então vamos voltar lá no nosso solver, e eu vou colocar mais uma restrição, que é o seguinte, aqui ó, int, de inteiro. Por quê? Esses três valores aqui, que são os valores que ele está variando, eles não podem assumir valores reais, tem que ser valores inteiros. E eu vou mandar ele rodar de novo, e vamos ver qual é a quantidade de calças, camisas e saias que ele vai chegar para mim. Opa, ele chegou aqui. A quantidade de calças que maximiza a minha produção são 7. Quantidade de camisas que maximiza a minha produção, 3. E a quantidade de saias que maximiza a minha produção, 29. Assim eu vou trabalhar menos de 176 horas? Vou. 175 horas é a quantidade de horas que eu vou trabalhar nesse caso. Eu vou ter gasto menos de R$ 800 de matéria-prima nesse caso? Sim, eu vou ter gasto R$ 792 de matérias-primas nesse caso. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Se vocês quiserem saber mais dos nossos cursos de Excel, VBA, SQL, SaaS, Power BI e investimentos, entre em contato conosco aqui através de qualquer uma das nossas redes sociais, seja LinkedIn, Facebook, Instagram ou através do WhatsApp, e nós estamos abertos a qualquer dúvida e necessidade que vocês tenham. Um forte abraço a todos.